Olá, bom dia. Tudo bem com você? A Assembleia Pública, ou melhor, a audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado discute mais uma vez o projeto do monotrilho. Os parlamentares reclamam principalmente da falta de informação sobre o sistema de mobilidade urbana do governo do Estado, como o preço, a tarifa e a integração com o BRT. Quem traz informações sobre essa audiência é o repórter José Augusto Júnior. Bom dia. Da reunião estão participando representantes do Governo do Estado, do Ministério Público Federal e da sociedade civil organizada, além de vários deputados estaduais. Eu converso agora com o deputado Luiz Castro, que coordena essa reunião. Deputado, nessa audiência, quais são as principais respostas que vocês esperam receber, que os parlamentares esperam conseguir? Principalmente as respostas ao relatório do Ministério Público Federal, da CGU, sobre as falhas do projeto, sobre as dúvidas, sobre as inconsistências e sobre a viabilidade econômica e social do projeto monotrilho. O fato de que a CGU, o Ministério Público Federal, estão questionando de forma bem detalhada uma série de situações em relação ao monotrilho, nos coloca numa situação de obrigatoriamente fiscalizar, fazer o crivo, discutir, debater e saber se o monotrilho é viável e se há outras alternativas melhores para o transporte coletivo de Manaus, além do monotrilho. A discussão aqui apenas é monotrilho ou o BRT acaba entrando também no jogo de perguntas, enfim, de autoridades que precisam dar respostas? Na verdade, o BRT acaba surgindo como uma alternativa, não a única alternativa. Nós deveríamos estar discutindo todas as alternativas e não esse jogo de cartas marcadas, onde a Prefeitura fica com o BRT, o Governo do Estado fica com o monotrilho, mas não há um grande programa de mobilidade urbana. Nós não discutimos ciclovias, não discutimos o modelo energético, não discutimos as calçadas de Manaus, não discutimos os nossos pontos de sinalização com acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência, enfim. Nós temos um programa fragmentado e uma das metas dessa audiência é que haja uma integração entre o governo, a prefeitura e a sociedade civil organizada. Nós precisamos de um grande programa de mobilidade urbana e não apenas de projetos isolados. Obrigado, deputado. Lembrando que a prefeitura não mandou nenhum representante para essa audiência pública. José Augusto Júnior, para o Ponto Crítico. Obrigado, Augusto. É uma discussão que não acaba mais, né? Policiais militares do Grupo Raio, condenados na semana passada por invasão de domicílio e agressão, denunciam que estavam apenas cumprindo ordens superiores e que outros PMs que participaram da operação na casa de um traficante foram poupados da investigação. A câmera de segurança da casa do suposto traficante registrou o momento em que policiais à paisana do Grupo Raio rendem os suspeitos. O caso foi encaminhado à Corregedoria da Polícia, mas apenas parte dos PMs que participam da operação foi presa. Os oficiais que aparecem batendo nos acusados não sofreram qualquer punição. A corregedoria ela se limita a apurar a conduta dos praças, enquanto os oficiais que devem dar o exemplo, que o exemplo vem de cima, ela se torna omissa. Marta está advogando para os soldados que aparecem no vídeo sem farda. Segundo ela, eles só cumpriram ordens superiores e não cometeram os crimes pelos quais estão sendo acusados. O caso foi encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar. Os 3 policiais do Grupo Raio que estavam à paisana respondem aos crimes de apropriação de bens, constrangimento ilegal e invasão de domicílio. Eles estão presos aqui, no Batalhão de Policiamento Especial, há mais de 70 dias. Além do vídeo, os advogados de defesa dos soldados vão apresentar este documento. O testemunho de um dos oficiais que aparecem agredindo os suspeitos. O texto, redigido à mão, diz que foi usada a força necessária através de técnicas de imobilização padronizadas para render as vítimas. O que mais indigna essa defesa é que os verdadeiros responsáveis por essa atrocidade, por essa operação desastrada, encontram-se soltos. E a partir de segunda-feira, depois do interrogatório dos réus, essa defesa vai provar com documentos que a prova dos autos são contrários. Bom, a Corregedoria Geral disse em nota que todos os envolvidos no incidente foram ouvidos e que os servidores atuaram com imparcialidade na apuração da denúncia. O ministro da Saúde esteve aqui em Manaus no fim de semana para o dia D de combate e de vacinação contra a gripe. Alexandre Padrilha anunciou que o governo federal vai investir na formação de índios para resolver o grave problema do Amazonas, a falta de médicos na capital e principalmente no interior. Durante a visita à capital do Amazonas, o ministro Alexandre Padilha falou com preocupação da saúde no estado.
Segundo ele, faltam profissionais para atender aos ribeirinhos e aos mais de 200 mil índios da região. Para tentar resolver o problema, o governo federal quer investir em médicos indígenas. A gente sabe que existe na Universidade Estadual do Amazonas, nas universidades federais, de ter cotas para profissionais, para estudantes da população indígena, porque essa é a melhor medida para que a gente possa ter uma ação sustentável, de longo prazo, de ofertar a saúde de qualidade para os povos indígenas brasileiros. Dados recentes do Ministério da Saúde mostram que o Amazonas tem um médico para cada 1.000 habitantes. Seriam necessários mais de 10 anos para reverter este quadro, tempo para a formação de um médico especializado no Brasil. Como medida emergencial, o governador do estado propôs a contratação de médicos estrangeiros. Mas é preciso ter uma discussão séria com o Conselho Regional de Medicina, com o Conselho Federal de Medicina, para que a gente possa, a curto prazo, trazer e dar condições para médicos bolivianos, para médicos peruanos, para que possam trabalhar no Amazonas e no interior, onde a necessidade não pode esperar mais. A alternativa foi aprovada pelo ministro Alexandre Padilha, que garantiu: nos próximos anos, o Ministério da Saúde vai criar escolas médicas na capital e no interior. Vamos construir um grande plano, diretrizes, que estabeleça você induzir, tem vários cursos querendo ser abertos no Brasil, então você acelerar a abertura de cursos de medicina nos estados que têm menos médicos por 1.000 habitantes. Atenção você que perdeu o prazo da entrega da declaração do Imposto de Renda 2011. A Receita Federal disponibiliza a partir de hoje na internet uma nova versão do programa que já calcula o valor da multa pelo atraso. O contribuinte que não acertou as contas com o Leão deve baixar essa nova versão do programa para regularizar a situação. É só preencher os dados, imprimir o documento e pagar a multa, que é de R$ 165,74 ou então de 20% do valor devido do imposto em qualquer instituição bancária. Mais informações no site da Receita Federal. O Congresso Nacional volta as atenções para o novo Código Florestal. O projeto traz pontos polêmicos, como a redução das áreas de preservação permanente em torno de rios e a ampliação da anistia a quem cometeu crimes ambientais até julho de 2008. Aqui no estúdio a gente conversa com os deputados Francisco Praciano e Rebeca Garcia sobre a reformulação desse código. Deputados, obrigado por terem vindo, obrigado pela presença. Primeiro, eu acho que a coisa mais importante de perguntar é se os senhores são contra ou a favor o novo Código Florestal da maneira como ele está sendo colocado. Deputada Rebeca. Então, eu entendo o seguinte, eu acho que o que é consenso hoje dentro do Congresso Nacional, o Código precisa ser revisto. Nós estamos falando de uma lei de 1965. Então, hoje, a tecnologia, a realidade, o pensamento em relação ao desenvolvimento sustentável é outro. Então, precisa, sim, ser revisto. Agora, existem pontos que, em função das próprias diferenças do nosso país, são pontos que polarizaram dentro do Congresso. E por isso que começou esse debate muito intenso entre ruralistas e ambientalistas, como está sendo colocado o debate dentro da casa. Pois é, quer dizer, essas diferenças regionais que a senhora coloca, por exemplo, não se pode tratar a floresta amazônica, que existe uma preservação muito grande da nossa floresta em relação, por exemplo, à Mata Atlântica, que já foi quase toda devastada. Exatamente. Então são situações divergentes dentro do mesmo país, né? O que nós temos defendido muito dentro dessa comissão que está trabalhando a questão do código é justamente essa situação que você colocou. A política de florestas para o sul, sudeste e centro-oeste do país é uma política de tentar rever, correr atrás do prejuízo daquilo que já foi feito. E a nossa política aqui para a nossa região é de manutenção. Então é bem diferente a situação das duas regiões.